Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao canal Bonsai NE Brasil. E hoje eu quero fazer assim uma coisa inusitada, uma coisa diferente, para que vocês possam acompanhar. Às vezes nós temos dificuldade em conseguir vasos para plantas grandes, né? E aqui a gente está fazendo uns vasos com cimento, vermiculita e obviamente uma tela. E também estamos usando aqui aquelas estopas de limpeza para a gente moldar, fazer praticamente um vaso orgânico. Esse ficus, né, é aquele ficus que eu zerei, né, mostrei para vocês naquele vídeo. Ele hoje já está desse jeito, eu estou vendo totalmente recuperado, tá essa belezura, né? E eu preciso fazer um vaso para que ele fique mais harmonioso, para que o conjunto da obra aqui fique assim mais original, que dê uma beleza diferenciada para a planta, né? Então eu estou começando a confeccionar um vaso e quero mostrar para vocês como eu estou tentando fazer esse vaso para que a gente possa colocar esse fico nele, né? Vamos lhe mostrar, tá? Bem, estamos de volta e eu quero mostrar para vocês os materiais que nós usamos aqui para confeccionar o vaso. Aí nós temos aqui, ó, a vermiculita, né? A vermiculita nós usamos a bem fina, o cimento e a estopa, né? O cimento e a estopa. Então eu quero dizer para vocês, a medida é essa: 2 baldes de vermiculita e 1 balde de cimento. O vaso fica extremamente resistente e não quebra, né? E tem uma coisa, fica bastante leve. Para vocês terem ideia, um vaso feito de cimento, um vaso nesse tamanho aqui, pega um vaso daquele ali, Zé. Pega um vaso desse, traz cá para eu mostrar. Então, para vocês terem ideia, né? Esse vaso de cimento aqui, tá vendo, ó? Ele tem 60 por 50, né? Esse tem aqui, né? Então você vê, esse vaso aqui, ele foi feito de cimento, então normalmente ele pesa aqui 19 a 20 quilos. Quando a gente usa a vermiculita, ao invés de colocar a terra, a areia de construção, ele cai para 9 quilos, de 9 a 10 quilos. Então você vê a diferença. Ele reduz a metade ou um pouco mais da metade do peso. Fica um vaso extremamente leve, né? E fica também extremamente resistente. Aí eu quero mostrar para vocês, eu estou mostrando o passo a passo, estou mostrando para vocês desde o início, para mostrar para vocês o que é que a gente vai fazendo, né? Que é uma coisa simples, né? Que muita gente faz um bicho, tira aí, Zé. Faz um bicho de 7 cabeças, né? Faz um bicho de 7 cabeças numa coisa bastante simples. Cadê? Então você vê, esse vaso que eu mostrei para vocês, ele tem nesse tamanho aqui, ó, vai estar 70 por 50. E aquele ficus ali, ele precisa de um vaso maior e um pouco mais largo para que ficasse harmonioso. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um vaso, aumentando ele para, ao invés de 70, ele vem para 80, né? Vem para 80, e ao invés de 50, ele vem para 60, né? Então é um vaso maior. E aí você pega um pedaço de papelão, né? Desenha que é um vaso oval, vocês observem que aqui é um vaso oval, né? E eu pego uma coisa muito simples. Para dar resistência, a gente pega essa tela de alumínio, é uma tela de alumínio, que é muito fácil de encontrar, isso é de antena parabólica. Aquela tela de alumínio, vocês podem chegar em qualquer ferro velho, né? Comprar essa tela de alumínio para vocês moldarem o vaso, né? Então aqui nós cortamos no tamanho, você vê daqui, ó, a borda do vaso, desse vaso, ele vai ter 20 centímetros de altura. Então nós moldamos, costuramos a tela para dar os 20 centímetros de altura. Então nós vamos pegar ele aqui agora,
nós vamos fazer a marcação dos 20 centímetros, vamos levantar a tela para moldar, para depois fazer o enchimento com a vermiculita, o cimento e a estopa, entendeu? É uma coisa muito prática, né, que qualquer pessoa pode fazer. Depois do vaso feito, você pode adicionar antes, você pode colocar um pigmento, você pode colocar aquela tinta xadrez que é usada em piso, para queimar piso. Você pode fazer isso antes, né, colocar na massa para ele já ter uma coloração adequada, ou você também pode fazer ele normalmente com a cor dele normal e depois você pintar o vaso com a cor que você vai querer, entendeu? É uma coisa muito simples que vocês, pondo em prática, vocês vão ter um vaso. Hoje eu tinha muita preocupação de estar atrás de vaso de cerâmica, principalmente importado, sai bastante caro e pela quantidade de planta que tenho, né, ficaria uma coisa assim inviável. Então começamos a fazer esse tipo de vaso, né? É um vaso que nós moldamos aqui, pega lá, Zé, aquele vaso ali. Você manda fazer uma forma de fibra, né? Você pode mandar fazer a forma de fibra e vocês fazer isso, olha. Olha para vocês terem ideia, olha aquele vaso feito de vermiculita com a forma, tá vendo? Peso muito leve, então a forma é essa, tá vendo? É uma forma, esse vaso é moldado, tá vendo aqui, ó? Ele foi moldado, nós colocamos ele, moldamos ele de tarde. No outro dia de manhã a gente já desmolda ele já está pronto e a gente deixa passar mais um dia para ele secar bem, entendeu? Para não ter problema. E aí tá, o vaso está pronto, você pode pegar, pintar, ou pode colocar na própria massa, colocar a pigmentação da cor que você vai querer e você vai ter um vaso assim, bem adequado para vocês colocarem na sua planta, né? Então assim, é uma coisa muito simples que você pode adicionar para baratear seus custos no bonsai, né? Nós vamos mudar os vasos e depois nós mostramos para vocês. Um forte abraço. Bem-vindo, pessoal. Estamos de volta aqui no canal Bonsai NE Brasil. E ontem nós começamos falando sobre a confecção de vasos de cimento para colocar no bonsai, no seu bonsai, né? É uma maneira assim mais barata de você efetuar isso aí. Então, ontem mostrei para vocês como a gente iria confeccionar o vaso, né? Fazer primeiro a estrutura para poder depois usar o cimento. Então aqui está o vaso, olha o tamanho do vaso aqui, ó. A estrutura que foi montada, tá vendo, ó? É um vaso oval, né? Um vaso oval que ele tem 70 por 60, né? Esse é um molde que nós fizemos aqui para pegar aquele ficus, conforme eu mostrei para vocês. E hoje nós vamos preencher ele com cimento, né? Aqui está a estrutura, né? Aqui foi usado, como eu falei para vocês, aquela tela de antena parabólica, que é de alumínio. Usamos também aquelas hastes que existem aqui para poder formar o esqueleto. Usamos aquele arame de alumínio aqui para poder fazer a circunferência, né? Então vocês observem aqui que está feito aqui, tá vendo? É o vaso oval, feito toda a circunferência, né? E aqui está o vaso, tá vendo? Pronto, todo prontinho, todo amarradinho, né? Nós vamos fazer agora a massa que nós estamos fazendo aqui. Coloca aqui, Zé. Usamos aqui, né? Vão ser 2 balde e meio desse de cimento, né, que nós vamos usar, né? Aqui eu estou mostrando a medida para vocês, para que vocês tenham noção, né? Nós vamos usar 2 balde e meio desse de cimento. Dois balde e meio de cimento. Nós vamos usar a pigmentação, né? A pigmentação aqui, nós vamos usar o preto. Isso é o preto xadrez, né? Aquele pigmento do xadrez, o preto. Nós vamos adicionar 3 cores, 3 pigmentações. Nós vamos usar o preto, nós vamos usar o verde
Nós vamos usar o verde, o preto, o verde e vamos usar o marrom. Essas três cores, ela vai ficar numa tonalidade de terracota, né? Aquela cor de telha ele vai ficar, entendeu? Então nós adicionamos aqui os saquinhos, né? Vamos misturar Por que nós estamos usando isso aqui? Porque vamos adicionar já na cor da massa, né? do cimento, a pigmentação para que a massa já fique numa tonalidade assim muito próxima. Na hora que a gente colocar o cimento junto com a vermiculita, né? Vamos começar a ter uma tonalidade mais natural do vaso, né? Então vocês observem, né, que aqui o menino Zé vai misturar. Também a gente está fazendo a primeira dosagem que nós estamos fazendo assim, então a gente vai testar. Talvez a gente tenha que adicionar mais um pouco, né? Pelo que eu estou vendo aqui, adicionar mais um pouco, para que ele fique junto com a vermiculita, venha dar uma cor assim bem homogênea, né? Então, pessoal, achamos conveniente colocar mais um pouco do marrom, né? Porque depois que colocamos com cimento, ele ficou bastante escuro, tá bom, Zé? Agora vamos botar um verde. Aí vamos colocar mais meio saquinho do marrom, né? Para ele tentar ficar naquela cor terracota, como eu falei para vocês. E vamos colocar também um pouco de verde para poder dar uma clareada, entendeu? Para ele não ficar numa cor muito intensa, muito escura, né? Como eu falei para você, né? Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo isso pela primeira vez, né? Misturando na massa, ao invés de pintar o vaso depois, a gente já está misturando no cimento, para que a gente possa fazer exatamente, ter uma cor mais terracota, né? Aí estamos colocando ele aqui para ele clarear mais um pouco. Obviamente, quando ele pegar ali a vermiculita, ele vai dar uma clareada. Aí vocês observem, tá vendo? Que ele ficou já um marrom, tá vendo? Ó? Mexe bem, Zé, tá vendo? Ó? Já começou a ficar um marrom mais claro, né? Obviamente que quando você colocar a vermiculita ali, ele vai sofrer ainda um acréscimo em termos de tonalidade, né? Então eu quero falar para vocês assim que no bonsai você tem que se virar em tudo, ser uma pessoa criativa, né? Usar a sua capacidade de observação, também a de curiosidade e tentar fazer, né? Fazer as suas coisas, né? Você vai fazer, ao invés de você estar comprando tudo, você vai improvisando. Aqui nós fazemos isso, improvisamos de tudo um pouco, né? Desde o vaso de cimento, né? Que nós fazemos, tem as formas que fazemos esse vaso aqui, ó, um pouco menor, vocês observem aqui, ó. Esse é um vaso feito com vermiculita, tá vendo, ó? Esse vaso tem 60 por 50, né? Então vocês observam, olha como é que ele fica leve. Se fosse de cimento, eu jamais poderia pegar nesse vaso assim. E outra coisa, ele ainda está molhado, né? Ele ainda vai perder aqui em torno de 10%, 15% do peso dele que está ainda, né? E eu ainda estou pedindo para o José aqui colocar mais um pouco de vermiculita para ele ficar mais leve ainda, porque a intenção, quanto mais leve ele ficar e manter a resistência dele, melhor, para que a gente possa ter um vaso mais leve, né? Porque um vaso nesse tamanho ou nesse tamanho fica assim inviável, você vai ter que pegar com 3, 4 pessoas, né? 2 pessoas não vai dar para pegar, né? Então nós vamos fazer o outro procedimento, né? Que é, José vai pegar, aqui está a vermiculita, vem cá, Jefferson.
Pode molhar aqui agora, Zé. Tá vendo, ó? Aqui tá a vermiculita, né? Colocamos 6 baldes daquele, então... Pode não. Peraí, deixa eu... Zé agora vai colocar a água. Peraí, deixa eu... Vai colocar a água, né? Vai colocar a água na vermiculita. E depois nós vamos colocar, adicionar o cimento, né? Ele está aqui misturando para poder ela ficar um pouco mais molhada, né? Não ficar tão, tá vendo? Ó? Nós vamos mexendo. Eu estou fazendo isso aí passo a passo, né? Porque obviamente que existe algumas pessoas que já faz isso, que tem uma certa noção, né? Mas existe também muitas pessoas que são iniciantes que não têm a menor ideia de como fazer, né? Então, nós estamos aqui tentando mostrar assim os mínimos detalhes possíveis para que a pessoa tenha uma noção de fazer de fato, né? De como a gente faz aqui os vasos, para que a pessoa tenha uma noção, né? Então, vamos continuar aqui agora. Zé agora vai colocar o cimento, né? Que nós adicionamos ele na cor dele, né? Para misturar, tá vendo, ó? Ele agora vai colocar o cimento, tá vendo? Tá numa cor escura, tá vendo, ó? Numa cor terracota, né? Porque você vê que quando ele secar, obviamente que ele vai clarear, né? Então nós estamos adicionando agora o cimento junto com a vermiculita para fazer a massa, né? E essa massa nós começarmos assim a utilizar ela lá naquela estrutura do vaso que foi feito, né? Assim, espero que eu esteja sendo assim explícito, né, para que vocês tenham realmente uma noção, né? Uma noção do que a gente está falando, né? Também, obviamente, se alguém não entender, é só me perguntar lá no canal, que nós vamos colocar esse vídeo, vai estar aí no canal, e vocês me perguntam que eu vou informando da melhor maneira possível, né? Então a nossa intenção é para que as pessoas tenham uma noção de que o bonsai não é nada complicado, né? Não é coisa de outro mundo, é uma coisa muito simples de fazer. Por outro lado também, eu queria pedir para que vocês nos ajudassem no canal. Fui fazer uma pesquisa ontem e vi que 45% das pessoas que visualizam o nosso canal não são inscritos, né? Então você vê, só 55% são inscritos e 45% visita o canal, mas não se inscreve. Vamos pedir para essas pessoas dar uma força no canal, né? Porque a gente procura ser simples, procura fazer as coisas assim da melhor maneira possível, mas contrapartida a gente precisa que as pessoas nos ajudem no canal, né? Para que divulgue o canal para mais pessoas, né? Para que a gente possa ser mais visualizado, né? Que a gente possa obter algum resultado, porque o YouTube, dependendo do número de inscritos, de visualização, você passa a ser remunerado. A remuneração é pequena, não vale a pena não. É coisa quase insignificante, mas de qualquer maneira ajuda, né? Vai me ajudar a pagar o salário de um dos meninos aqui, ou vai me ajudar a comprar um material para fazer meus vasos, né? Então eu peço que, dentro da medida do possível, né, as pessoas que visitam o nosso canal, né, que se inscreva, né? Se inscreva, é uma maneira de vocês retribuírem aquilo que eu estou tentando fazer também para vocês, ok? Então vamos continuar aqui. Zé tá misturando, né? Tá misturando, fazendo a massa, tá vendo? Com a vermiculita a vermiculita e o cimento, né? Vocês observem que ela já começa a tomar aquela tonalidade, vai ficando um pouco mais clara, né? E quando o vaso estiver pronto, obviamente, né? Obviamente que ele vai ficar num marrom claro, tá vendo, ó? Então o Jeff está aí mostrando, né? Após essa misturar bem a massa para que ela fique bem homogênea, aí nós vamos começar
a colocar ali no couro, tá? Voltamos já. Bem, pessoal, estamos de volta. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui está a bancada, né? Colocamos a massa aqui, né? Essa massa nós vamos botar ela com a faixa, uma altura de 2 centímetros mais ou menos. Vamos espalhar ela, né? Deixar ela toda uniforme, tá vendo? Ó? Porque nós vamos pegar aqui e colocar o vaso em cima, né? Colocar a estrutura em cima. Isso aqui vai servir como fundo do vaso. Cadê a forma, né? Vamos ver se já está no... Deixa eu ver. Não, vai precisar mais, né? Tem que colocar um pouco aqui, ó. Pronto. E bota lá do outro lado. Vamos ver agora. Vamos agora. Pronto. Não. Aqui tá. Aqui depois a gente corta, velho. Então agora nós vamos começar, né? Vocês observem aqui, né? Que colocamos uma massa embaixo. Agora nós vamos colocar aqui no fundo, né? Tá vendo, ó? E aqui nós vamos espalhar para fazer o fundo do... Pode mais para cá, velho. Tem que trazer mais, pode trazer mais, vá. É. Pronto, tá mais um pouco. Né? Vocês estão vendo, é que vocês observem, nós primeiro colocamos uma massa no fundo, agora na parte de baixo colocamos a forma em cima, né? E agora nós estamos fazendo exatamente isso aqui, ó. Tem muito. Tem muita massa, tem que estar mais fino, para não ficar muito pesado. Dela se distrai mais, trai mais? É. Tá mais. Trai mais. Não tem. Mas aqui tá bom. Acho que tá bom para não ficar muito rápido, tá bom. É fácil. O Zé aqui tem uma prática muito boa, que Zé trabalha de pedreiro, né? Aí já tem uma noção bem melhor do que a minha, né? De pegar na colher, né? É o cara que já pega bem na colher aí direitinho, né? Mas isso aqui é para que vocês comecem a ter uma noção, né, Zé? Agora nós vamos colocar a massa aqui de lado, né, Zé? Esperar que ela endureça um pouco, né? Para depois a gente dar por fora, né? Vamos colocar? Coloca. Então tá vendo, ó? Agora começamos a modelar de fato o vaso, né? Nós vamos fazer primeiro a parte de dentro, né? Depois vamos fazer a parte de fora, né?
Quer dizer para vocês que a gente estamos fazendo esse vaso hoje, né? Provavelmente agora na segunda-feira, né? Na segunda-feira ele vai estar seco, né? Então a gente começa a fazer o acabamento final nele, né? Mas isso aí vocês vão ter uma noção de quem quer fazer um vaso grande, que tem uma planta grande e não tem vaso, não existe vaso de cerâmica grande para você utilizar, você pode usar desse artifício que eu estou fazendo aqui agora, né? Fazendo vaso de cimento, mas se você fizer ele com areia, vai ficar inviável você pegar um vaso desse. Então a gente está usando aqui a vermiculita, né? Para que ele fique com só 40% do peso que ficaria um vaso de cimento, no mínimo entre 40% e 50%, né? É uma coisa bastante interessante, né? Vocês observem aí, tá vendo? Ó. O José fazendo o preenchimento da parede do vaso, né? Dá uma paradinha para não ficar. Bem, pessoal, estamos de volta para mostrar para vocês o resultado daquele vaso, né, que a gente tem apresentado aqui no canal para a confecção de vasos, né, com a vermiculite. Aquele vaso que a gente fez aquele projeto para colocar o ficus. Então eu quero mostrar para vocês aquele vaso aqui, ó. Ele já cheio, né? Tá vendo? Olha como é que ficou. Esse foi feito manual, né? Foi feita a estrutura, com tela de alumínio, né? Fizemos a estrutura do vaso, preenchemos ele, né? Essa massa aqui é vermiculita com cimento, né? Para que ele fique bastante leve. Então hoje eu quero mostrar para vocês, tá vendo aí, ó? Vocês têm dificuldade de ter um vaso grande em casa? É difícil a gente encontrar vaso de cerâmica em casa? Você pode fazer um vaso grande de cimento em casa. E antigamente a gente fazia um vaso de cimento nesse tamanho e ficava extremamente pesado. Hoje nós fazemos um vaso de cimento. Ao invés de você usar areia, você usa vermiculita e você vai reduzir em 60% o peso do vaso, né? Então esse vaso foi projetado para colocar aquele ficus, que tem um vídeo aí que eu zerei ele, então aquele ficus vai vir para cá, né? E eu quero mostrar para vocês que também fazemos vasos num tamanho menor, ele em forma de fibra de vidro, né? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui o vaso, levanta ele aqui já. Ó, o vaso é extremamente leve, tá vendo? Ó, um vaso desse tamanho aqui, ele não pesa mais do que 7 quilos, 6 quilos, mais ou menos, né, Zé? Mais ou menos de 6 a 7 quilos. Olha que diferença. Se esse vaso fosse de cimento, ele ia pesar em torno de 18 a 20 quilos. Olha que diferença fica o vaso vocês fazendo, ao invés de usar areia, você usar a vermiculita. Olha a diferença. A diferença é grande porque a vermiculita não é tão barata, né? A gente compra um saco de vermiculita aqui em torno de R$70, né? Não sei nem quanto está hoje, né? Mas em compensação, a leveza que você vai ter no vaso, a dureza, que é um vaso que a gente não usa arame, né, para estruturar ele. Ele aqui é só a vermiculita e o cimento, e o vaso fica extremamente forte. Eu vou mostrar a vocês que a gente coloca, as plantas que a gente coloca e duas pessoas pegam e ele não quebra. E ele é feito exatamente nessa forma aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho duas formas dessas, né, que mandei fazer, e o menino preenche. Ele preencheu, tá esperando ela curar mais um pouco para ele dar um acabamento aqui. E quando for na segunda-feira que ele
vier trabalhar, ele desmolda esse vaso e ele fica exatamente nesse vaso aqui, ó. Então, o vaso que está aqui dentro é exatamente esse vaso aqui, ó, tá vendo? Então, para quem tem dificuldade com vaso de cerâmica grande, que é uma dificuldade que nós encontramos aqui no Brasil afora, né? É difícil você encontrar um vaso de cerâmica ou importado. Nacional, nem sonhar. E importado hoje está inviável e poucas pessoas, quase ninguém está trazendo vaso grande, importando vaso grande por conta do dólar. Então essa é uma solução que você tem, né? Para você que tem plantas enormes, né? É você fazer vaso, mandar fazer uma forma, né? E tá aqui, ó, o vaso fica assim. Depois nós vamos passar aqui, nós vamos pintar ele na cor que eu vou querer. Depois eu dou uma resina transparente, ele fica como se fosse esmaltado, né? Então eu vou mostrar para vocês ali esse vaso nesse tamanho com as plantas para você ver como fica legal. Então, pessoal, o vaso de cimento que eu lhe falei, aquele, né? Aquele tá só pintado, tá vendo? Tá só pintado, a gente não passei a resina. Mas você vai aqui, ó, olha a jabuticaba que tá nele aqui, tá vendo? Ó? Então esse vaso, assim, eu arrumei, assim, em parte, né? A solução para a dificuldade que eu tinha com vasos importados, né? De adquirir vasos grandes esmaltados, né? Esmaltado ou de cerâmica, do modo terracota, do modo geral. Então para mim foi muito gratificante. E agora eu fiz aquele maior, que é para botar aquele fico, né? Que eu mostrei para vocês no início. E eu mostrei para vocês também que como fica interessante vocês fazerem vaso de cimento, né? Para colocar a planta de vocês. E vocês usando a vermiculita, meu Deus, é uma disparidade muito grande. O vaso fica extremamente leve. Antigamente os meninos pegavam um vaso desse aqui, pegava 2 pessoas com dificuldade. Hoje, talvez até uma pessoa só já pegue, porque ele diminuiu o peso em mais de 50%. Né? Então essa é uma coisa aqui no canal que eu procuro mostrar para vocês. Não tentando ensinar nada a ninguém, mas mostrar para vocês o dia a dia que ocorre aqui no meu viveiro, né? É uma coisa prática, né? É uma coisa muito dinâmica, muito prática, para que vocês encontrem um caminho, porque muitas vezes no bonsai a gente vê muita ilusão, vê muitas pessoas pregarem ou ensinarem alguma coisa que não vai levar vocês a nada. Então aqui, como eu passei por isso na minha vida já, então aqui eu tento mostrar para vocês a coisa mais simples, do jeito que ela é. Aqui a gente não tem corte, não tem nada, mostra o que está aqui. Se vocês tiverem dúvida, vai lá, me pergunta que eu vou responder para vocês, independente de qualquer coisa. Agora, por outro lado, já falei anteriormente, gostaria imensamente que vocês ajudassem a gente a divulgar os nossos vídeos no YouTube, né? Fizemos uma pesquisa e fomos perceber que 45% das pessoas que visitam o nosso canal não são inscritos, né? Então, assim, eu gostaria que, como a gente faz questão de mostrar para vocês a coisa do jeito que ela é, gostaria que vocês também fizessem isso, colaborassem. Vocês que não se inscreveram ainda, e se inscreva no canal, dá um apoio para a gente. Isso é muito importante. E vou até confessar para vocês, eu já pensei, passei até uns dias sem fazer vídeo, por conta dessas coisas que a gente vai vendo, que a gente que procura falar a verdade, procura ser mais sucinto, da melhor maneira possível, e a gente vai ver que muitas pessoas vão lá, vê e não se inscreve, nem curte o nosso canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos dado apoio, 55% das pessoas que vão lá têm me dado apoio, fico lisonjeado com isso, agradecido. Quero agradecer a vocês de coração esse apoio desse pessoal que tem me dado assim um apoio muito grande em se inscrever no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, e eu quero também dizer que na segunda ou terça-feira nós vamos mostrar aquele vaso já lixado, pintado, né, e colocando aquele fico nele, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós.